Se você está começando no inglês agora e se sente perdido com tanta regra e vocabulário, esse vídeo é para você. Nele você vai aprender as 100 palavras mais usadas no inglês real. Essas palavras são a chave que vão ajudar você a entender muito mais daquilo que você escuta em inglês, em filmes, em séries que você assiste, as músicas, por exemplo, os diálogos mesmo que você escuta por aí, e também vai possibilitar uma quantidade muito maior de frases que você pode falar, porque você vai entender as palavras e vai conseguir utilizar elas na prática. Tudo isso vai ser dividido, todas essas palavras vão ser divididas nesse vídeo em blocos, com exemplos simples para que você entenda as palavras e saiba como aplicar elas no dia a dia. Agora, por que a gente vai começar com as 100 palavras mais usadas no inglês, por exemplo? A ideia principal é que o inglês ele tem mais de 170 mil palavras, mas 100% de tudo que você escuta no dia a dia vem de menos de 100 palavras. É tipo no português, né? No português, nós falamos muitas coisas no dia a dia, mas nós repetimos muitas palavras e nós deixamos de utilizar uma quantidade muito grande de palavras na língua. Constitucionalmente, jazigo, quiçá. Normalmente essas palavras são deixadas de lado, né? E a gente começa a utilizar muito mais. Não é que a gente utiliza uma quantidade básica de palavras para comunicar coisas simples no dia a dia. Então, no, na, o, a e coisas do tipo. Ou até mesmo mas, né? Quantas vezes a gente usa mas num dia? Quantas vezes nós utilizamos a palavra ele ou ela num dia? Então a ideia é que não tem por que a gente começar com as palavras mais difíceis se a gente pode começar com essas palavras que são utilizadas o tempo todo e vai fazer você entender muito mais daquilo que você escuta e também vai te ajudar a falar muito mais frases em inglês. É como se o idioma fosse um prédio de 100 andares e essas palavras fossem o térreo. Sem o térreo, você não sobe. E o cérebro ele ama repetição e padrão. Então quando você começa a ouvir essas palavras repetidas, mas em diferentes contextos, o seu cérebro começa a prever quais são as próximas palavras e a fluência começa a ir, prever, reagir e usar automaticamente. Existe eu nem coloquei aqui, né, mas existe uma ideia dos pesquisadores recentemente, não é tão recente assim, mas que eles viram que 80% a 85% da língua que nós temos no nosso cérebro, da forma como nós aprendemos, é composta de estruturas prontas e semi-prontas, né? Frases fixas e semifixas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua mente ela não vai juntando palavra por palavra, ou às vezes, muitas vezes, letra por letra para formar uma frase. A estrutura da frase já está pronta na sua mente e ela só complementa com algumas coisas que faltam, né? Então, se você pensa, por exemplo, em eu não gosto muito de, eu não gosto muito de, já está pronto na sua mente. Não é como se sua mente pensasse o tempo todo na letra E, U, aí depois dá espaço, G. Não, ela não pensa assim. Ela também nem pensa muito no eu gosto muito. A estrutura eu gosto muito de já está pronta em português na sua cabeça. Quando você vai utilizar, ela só complementa com o que vem depois, né? Eu gosto muito de maçã, eu gosto muito de pizza, eu gosto muito de hambúrguer. A ideia é que quando você aprende essas estruturas no inglês, as palavras dentro de uma frase com um contexto em específico, você lembra da frase em si. Por isso que é muito legal isso que a gente vai fazer nesse vídeo, que é aprender elas em blocos, né? Então eu vou mostrar algumas frases, a gente vai fazer algumas frases aqui em tempo real mesmo, que vai ser muito interessante para você fixar. E a gente vai agrupar, né, com função e frequência. Então eu vou mostrar o significado claro e direto. Isso aqui é um principal. Quando eu coloquei aqui, a ideia do tipo assim, professor, mas você vai mostrar e focar na tradução, a ideia não é a tradução especificamente. Muitas vezes eu vou focar no significado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem algumas palavras que a tradução, ela às vezes pioraria a sua compreensão da palavra, mas o significado iria ajudar bastante. Um caso disso, por exemplo, é o in. In é uma preposição que a gente usa antes de lugares ou de tempo. Então, se eu coloco in Brazil, qual seria a tradução? Seria no Brasil. Aí você falaria para mim, pô, legal, professor. Então quer dizer que in é no, de certa forma, é. Mas aí você vai falar assim, não, eu estou no trabalho. I am in work. Aí eu falo, não, olha só. Se você fosse falar que você está no trabalho, na verdade você teria que dizer I am at work. Aí você, pô, professor, mas esse at é o quê, então? Não, a frase at work é no trabalho. Mas o que é no? É in ou é at? Aí a gente chega nessa dúvida, nessa briga, né? Porque aqui a gente está focando em uso, a gente não está focando em tradução. A tradução atrapalharia. Por quê? Porque o inglês não é o português com outras palavras, né? Não é como se
Porque às vezes a gente tem essa ideia meio que na cabeça, né? Não, eu vou aprender o inglês, aí eu espero que o inglês seja exatamente igual ao português nas estruturas, mas com outras palavras. Então o in é no e vai ser sempre no, assim como no português, sempre o no vai ser no. Na verdade, não. No inglês, você tem uma palavra que é utilizada em um sentido e pode ser utilizada em outros contextos que no português ela não é equivalente. Então a gente tem que entender o significado e uso real dela para que você consiga utilizar de forma prática, assim você não fique perdido. Então, às vezes eu vou mostrar a tradução quando for legal, e às vezes eu vou focar no significado quando for mais útil para você, ok? E eu vou colocar um exemplo de frase, pelo menos um exemplo de frase para você entender como utilizar aquela palavra, variações quando necessário, e dicas de combinação. Em alguns momentos eu vou dar algumas dicas de combinação, mas a gente vai focar no significado ou tradução e exemplo de frase para você entender. E no final do vídeo, obviamente, eu vou te mostrar como revisar tudo isso de uma forma mais inteligente possível. Então esse vídeo é um vídeo com muito conteúdo e você vai entender muito bem e começar a entender muito mais das coisas que você escuta, né, em filmes, séries e música, e também, que nem eu falei no início do vídeo, você vai conseguir falar uma quantidade muito maior de coisas, porque você vai compreender essas palavras que são utilizadas no dia a dia. Você vai sair desse vídeo com a possibilidade de falar muitas e muitas frases que antes você não conseguia. Mas antes da gente ver as palavras, que estão divididas em 8 blocos simples, lembra de curtir o vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho do lado do botão de se inscrever, assim você recebe as novidades do canal sempre que eu posto um vídeo novo. Vamos lá para as palavras. Eu dividi em 8 blocos simples para que fique fácil de compreender essas palavras e que você entenda também qual é a categoria de cada uma, ok? Essa é a ideia. Palavras de conexão e estrutura da frase. Essas palavras aparecem em praticamente todas as frases. Nós temos, por exemplo, aqui the, ou às vezes pronunciados como the, significa o, a, os e as. Isso quer dizer que não tem diferença. Então, se eu falo o carro, eu estou falando the car. Se eu falo a casa, the house, é o e é a. Pô, mas é plural também? Exatamente. Se eu falo os carros, mesma ideia, the cars. Só o carros que muda, que vai um S, né, no final. Ou as casas, the houses. Aí aqui a gente tem uma palavra que é utilizada o tempo todo e existe uma facilidade, né? No inglês, aqui você vê que não tem feminino nem masculino, de certa forma, e principalmente nessa palavra não tem plural nem singular, é a mesma palavra para todos. O que vai mudar, porque eles não têm isso assim, por exemplo, é o carro ou a casa. Não existe o masculino e feminino para coisa, para o substantivo, né, para a ideia. Então você consegue ver por que os gringos também, muitas vezes quando eles aprendem português, eles têm essa dificuldade, né? Não, eu estava na ônibus, eles estão na ônibus, como assim, né? Eu estava no moto, eu vi, né, essa pessoa no moto, é porque eles não têm na língua deles essa ideia de masculino e feminino. Inclusive é muito engraçado, eu tenho esse livro aqui, desse lado, que é aprendendo o italiano através do inglês, porque eu comprei quando eu estava na Irlanda. E eles têm um capítulo inteiro, e eu achei isso muito engraçado, né? Porque o gringo, ele não tem masculino e feminino. Então, quando eles vão aprender italiano, eles têm que saber o que é masculino e feminino, porque a língua tem essa divisão. Eles tinham um capítulo inteiro sobre isso, que eu praticamente pulei para ir pro próximo, porque eu sabia assim, eu falo português, então a minha língua tem isso, eles não precisam me explicar como que funciona o masculino e feminino numa língua, mas você vai ver bastante isso aqui em várias dessas palavras. O a e o an, os dois têm a mesma tradução. Então aqui a gente vai focar no uso dele. O I e o N significa como, a gente usa como um ou como uma, tá? Qualquer um deles. O A gente utiliza normalmente quando tem um som de consoante, logo em seguida. Ou seja, a house, uma casa. Ou a dog, um cachorro. E o N a gente utiliza quando tem um som de vogal. Então, quando tem um som de vogal logo em seguida, a gente usa N. Por exemplo, an apple. Uma maçã. Ou até mesmo, só pra gente colocar né? An old man. Um homem velho. E aí o old começa com o, então a gente usa. Isso é muito mais fácil também na fala. Se você parar pra pensar, né? Você
coloca o N grudado com o A. An apple. An old man. Então isso é muito conectado também dessa forma. A e an vocês vão ouvir o tempo todo da mesma forma. Of significa do, normalmente, ou de. Por exemplo, a piece of cake. Um pedaço de bolo. É aquele de clássico, né? Que tipo de música você gosta? A gente usa o of. Aí aqui a gente entra naquele que eu comentei antes, né? Nós temos in, on e at. Inclusive, vou deixar uma recomendação aqui. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre essas preposições in, on, at. Mas eu vou dar uma variação aqui geral, uma explicação bem simples para você entender. O in é sempre com algo grande, normalmente, tá? Em espaço de tempo ou num espaço físico. O que quer dizer? Se é uma cidade ou mais, a gente usa in. Por exemplo, in São Paulo. Show? Em São Paulo. Ou in, aí o ano, in 2025, em 2025. Se é grande, né, uma cidade para cima, aí você tem o país, o continente, tudo in. E também, se você tem o mês, já é in. Então, in para mês, o semestre, o ano, a década, o século, tudo usa in. O on a gente usa para lugares médios e espaços de tempo médio. Por exemplo, um dia. On Saturday. No sábado, no domingo, no meu aniversário, on my birthday. E também nós utilizamos com lugares médios também. Por exemplo, on Alagoas Street. Por exemplo. Na rua Alagoas. Então não é mais in, que é um lugar grande, tipo, São Paulo inteira. Não, é numa rua específica de São Paulo, por exemplo. At, pequeno. At work, no trabalho. At home, em casa. Você percebe? Não é mais in, a cidade inteira. Não é mais on, a rua. É um lugar daquela rua, que é o seu trabalho. Um lugar daquela rua, que é onde fica a sua casa, por exemplo. Aí aqui nós temos também o at para espaços de tempo. Nós não estamos mais falando do ano inteiro. A gente não está nem falando do sábado, que é um espaço de tempo médio. Nós estamos falando de 6 horas em ponto. At 6 o'clock. Então você vai diminuindo mesmo que nesse sentido. Por isso que a gente chama da pirâmide do in, on, at. Porque você tem o in aqui na parte, né? Essa aqui seria uma pirâmide ao contrário, né? Primeiro o in na parte grande, depois on médio, depois at pequeno. Mas se você inverter, né? At no topo, on no meio, in na base. Assiste o vídeo que eu fiz aqui no canal sobre isso, vai te ajudar bastante se você tem dúvida sobre esse ponto. To, normalmente to é utilizado para direção, ok? E aí, por conta disso, nós temos como uma possível tradução o para. Então, I am, por exemplo, I go to work every day. Eu vou para o trabalho, né, meio que nesse sentido, pro trabalho, vamos colocar pro trabalho, todo dia. Então, esse para é o para de direção. Inclusive, é um para de direção quando você está falando com alguém. I am talking, por exemplo, to you. Hey, eu estou falando contigo, eu estou falando na sua direção. Então, hey, I'm talking to you. Nesse sentido, é bem interessante também. O for, aí é por isso que aqui é interessante, é benefício. Porque ele também pode ter uma tradução de para. Mas, normalmente, quando algo é feito em benefício de alguém. Por exemplo, I made dinner for you. Eu fiz a janta para você. O que eu quero que você foque agora? Na noção de que to e for é para em algum sentido. Você não precisa focar muito agora, não, mas e se eu errar? Não tem problema se você errar. Agora, o objetivo agora é entender as palavras mais usadas no inglês. Conforme você for assistindo filmes, séries, ouvindo isso em música, você vai ver muitas situações em que a pessoa está usando to e muitas frases que a pessoa está usando for, e cada vez mais isso vai ficar mais fácil de reconhecer a diferença entre eles. Então, o objetivo agora é olhar, reconhecer, começar a entender, aí sim, a partir de então, começar a fazer essa diferenciação com muito mais ênfase, tá bom? Depois nós temos with. With é com. Por exemplo, I live with my family. Eu moro com a minha família.
Eu moro com a minha família. E tem aquilo, né? Você tá vendo que as frases, elas não são exatamente a mesma coisa, que nem eu falei. Não é como se o inglês fosse igual ao português, só que com outras palavras. Ele realmente é uma outra língua. Então aqui tem eu moro, I live. Legal. Com, with, que é a palavra que a gente tá vendo. Muito bom. Minha, my, family, família. Mas e esse A aqui? Simplesmente no inglês a gente acaba não colocando esse A. A gente não vai falar I live with the my family, que nem a gente viu que o the significa a aqui. Simplesmente não se usa. Mas o objetivo principal é você ver uma quantidade bem grande de frases e você vai entendendo o que se usa e o que não se usa e se acostumando com isso. Da mesma forma como nós falamos várias coisas que podem parecer estranhas em português, mas que nós estamos muito acostumados com elas. Eu sempre cito um exemplo, né, da palavra, por exemplo, arrumar, ou até mesmo da palavra cair, da palavra puxar. Você pode puxar assunto, né? Você pode puxar o tapete de alguém, você pode puxar a orelha de alguém, no sentido metafórico. Você pode arrumar um namorado, uma namorada, você pode arrumar a casa que tá bagunçada, você pode arrumar uma cadeira quebrada, você pode arrumar assunto, você pode arrumar um problema, né? Você pode cair realmente da bicicleta, ou você pode cair fora, não, vamos cair fora daqui. Então a ideia é que você tem vários sentidos em várias palavras, mas você vai se acostumando com elas conforme você vai vendo vários e vários exemplos, assim como aconteceu com o português, e você sabe como utilizar cada um desses exemplos para arrumar, cair, puxar, e você vai começar a fazer isso no inglês também, quanto mais exemplos você escutar e começar a entender, tá bom? From, normalmente, é utilizado para origem. Então, quando você vai falar a origem de algo, também tem, por exemplo, from China, é da China, é a origem daquilo. Ou I am from Brazil, que é algo que você falaria para alguém, eu sou do Brasil. Não vamos pensar muito no from como do, da, vamos pensar em origem. Qual é a origem disso? É da China, é from China. Não, eu sou do Brasil. Essa é a minha origem. I am from Brazil. Da onde que veio isso aqui? Não, foi da sua tia, né? Ela que deu, né? Ela que mandou, foi dela, veio dela. Essa é a origem. Essa é a ideia principal, ok? By, normalmente é por. Isso aqui é muito comum. Eu sei que em algumas cidades tem, por exemplo, uma mulher que faz unha. Ela faz a unha e essa unha é feita por ela, tem by e o nome dessa pessoa num salão de beleza e coisas do tipo. Então, by normalmente é por. Então, você coloca, às vezes, by e o autor que fez um livro, por exemplo, by J.K. Rowling, né, que fez o Harry Potter, por exemplo. Ou até mesmo, o by é utilizado com meios de transporte. Como que você vai pro trabalho? By car. Como que você vai para a escola? By bus. Então, você tem duas possibilidades, né? Você pode utilizar o by como por ou by de meio de locomoção. Bem legal também o uso do by especificamente. About é sobre. Então, what? Uma pergunta aqui, né? What are you talking about? Sobre o que você está falando? Professor, mas peraí, o about é sobre? Sim. E ele não tá no final? Tá. Mas em português tá no começo, né? Sobre o que você tá falando. A gente não fala em português o que você está falando sobre, mas em inglês acaba ficando o about no final. E não tem nenhum problema, a gente vai se acostumar com isso inicialmente, depois tá ficando cada vez mais fácil de entender a posição delas na frase. Mas você tem que lembrar que about, maioria das vezes, é sobre. Into, normalmente tem uma ideia de para dentro de algo, né? Quando você jump into the water ou into the pool, por exemplo, você pulou para dentro da piscina ou para dentro da caixa, into the box. Bem legal. Over é normalmente por cima. Inclusive, é por esse motivo que a gente tem algumas palavras que o over é grudado. Né? Só uma dica extra aqui em relação ao over. Você tem, por exemplo, overrated, que é um filme onde você tem um rate, que é a nota que você dá. Esse filme é nota 8, esse filme é nota 6, esse aqui é o rate. E aí você tem um filme que, na sua opinião, as pessoas deram uma nota muito alta para ele. Não, esse filme aqui, se é um filme nota 9, pra mim, eu assisti, eu achei ele muito, muito ruim. Pra mim, ele é overrated, ou seja, a nota dele tá acima do que deveria, né? Ele é superestimado nesse sentido. Então a ideia do over também é por cima.
over the sun, por cima do sol. Ou ele pulou over the fence, ele pulou por cima da cerca e coisas do tipo. After é depois. Então, do it after dinner. Faça isso depois da janta. After, depois de conversar comigo, ele fez tal coisa. Ah, ele fez isso depois da janta. Coisas do tipo. Esse as é como. Isso aqui é muito legal para você que vai fazer uma apresentação pessoal. Aí você fala assim, eu trabalho como, né, I work as a. Eu trabalho como um ou uma, nesse caso. Ah, eu trabalho como um programador. Eu trabalho como um assistente de HR, né, de Human Resources, né, de recursos humanos e coisas do tipo. O objetivo é entender e reconhecer essas palavras, que isso te ajuda a começar a entender as frases, mesmo sem saber todas essas palavras da frase. Você começa a observar as músicas, os filmes e as séries, e que elas estão repletas dessas palavras aqui, em vários contextos, em várias posições, e simplesmente de entender elas e revisar elas, você vai conseguir entender muitas coisas que você vê por aí. O bloco 2 é de verbos mais frequentes. Isso aqui é bem interessante porque quando você tem as bases das perguntas que são mais utilizadas ou das frases que são mais faladas e você tem os verbos, as ações, você consegue ter uma noção muito melhor de como elas podem ser utilizadas na prática. O be é o clássico ser e estar, né? Essa é meio que a tradução dele. Isso significa que não tem diferença entre o ser e o estar, no inglês. As versões dele é am, is e are. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre o present simple, onde você vai entender muito mais sobre como utilizar o be, então você pode assistir o vídeo, mas eu só vou falar um pouco sobre ele. Se nós estamos utilizando com o eu, né, nós usamos o am. O que significa I am? Significa eu sou. É uma versão do be, do estar. E se eu falo I am at home, lembra que a gente viu a palavra at, né? Como um lugar pequeno, em casa, eu estou em casa. Eu estou em casa. Mas eu também posso falar I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Brasília em inglês tem Z, mas em português não. Né? A ideia aqui é eu estou em casa e eu sou brasileiro. Perceba que é o mesmo am que está sendo utilizado. Por isso que existe essa ideia do tipo, o be é o verbo ser e estar. Mas ele é o verbo ser e estar porque em português nós temos dois verbos. Nós temos o verbo ser e nós temos o verbo estar. Em inglês ele só tem um, que é o be. Então ele é utilizado das duas formas. Então se você fala a seguinte frase, I am happy, o que isso significa? Eu sou feliz ou eu estou feliz? O que você tem que entender é que o gringo nem vai pensar nisso. Para ele não existe esse questionamento, porque para ele não existe duas palavras, existe só uma. Ele nem sabe qual é a diferença entre ser e estar, porque ele não conhece duas palavras para esse tipo de coisa. Então se você fala I am happy, quer dizer que você é feliz, então você tá porque você é, ou que você tá feliz, por isso que você é, de certa forma. Então não faz diferença nenhuma, ok? Essa é a ideia. Como nós falamos português, é claro que a gente vai olhar uma frase como I am at home, e a gente não vai pensar eu sou em casa, porque pra gente não faz sentido, mas pra eles não existe essa distinção entre um e outro, ok? Depois nós temos o have, que é muito utilizado também como o ter. Simplesmente o verbo ter. I have a dog. Eu tenho um cachorro. Essa ideia do have, lembre-se dessa pronúncia também, né? O H em inglês, nessas palavras, elas normalmente têm um som de R fraco. Eu fiz um vídeo aqui no canal só sobre como melhorar sua pronúncia também, recomendo muito esse vídeo para vocês. O som de R fraco, por isso que o som é como se fosse have. Como se fosse escrito assim, ó. Se você fosse falar português seria assim, have. Aí você tem várias outras palavras que começam com H, que tem, inclusive, por exemplo, você tem o hotel, hospital, por exemplo, palavras que são iguais no português, mas se a gente fosse falar com a pronúncia em inglês, esse H seria assim, né? Hospital, hotel e assim em diante. Do é fazer, e esse do de fazer normalmente é fazer alguma atividade em específico ou algo genérico, muito comum de ser utilizado em algo genérico. Por exemplo, bora fazer isso aí.
let's do it. Alguém fala, vamos ir pro shopping, não sei o que, vamos fazer isso, let's do it. Bora fazer. Tipo, bora fazer. Vamos fazer. Vamos fazer isso. Meio que nesse sentido, então é um fazer meio genérico também. Say é dizer, tanto que isso aqui ficou bem famoso na época da frase do never say never, do Justin Bieber, né? Que é nunca, diga nunca. Então, que vem da ideia do dizer. Get. Aqui o get ele pode ser utilizado para várias estruturas, tá? Mas ele é principalmente conseguir e obter. Você tem muitas junções do get em vários contextos diferentes, mas o principal ele é utilizado como conseguir e obter. Por exemplo, I want to get a new job. Eu quero conseguir, inclusive a gente já viu o want aqui, né? Tem aqui, ó, want, querer. A gente vai colocar aqui a mesma frase, já que nós estamos utilizando ela. Eu quero conseguir um novo emprego, por exemplo, I want to get a new job. Eu quero conseguir um novo emprego. Principal uso de get. Tem um uso muito comum de get, que você vai ver em vários filmes e séries e também músicas, que é o get mais um adjetivo, mais uma característica, que significa ficar de alguma forma. Em que sentido? Você já sabe o que é happy, né? Talvez você até já sabe o que é sad. Sad significa triste. Então, se você fala I get happy, eu fico feliz. Eu fico feliz quando eu escuto música, eu fico feliz quando eu converso com ela. Eu fico triste, I get sad. Quando eu leio esse tipo de notícia, quando você fala isso pra mim, a ideia do eu tô de uma forma e eu fico de outro jeito, ok? Então, mas é isso, você tem que lembrar que é a junção delas duas. É a mesma coisa que eu falo no português. Se você fala pé e depois você fala moleque, são usos diferentes, né? O meu pé é grande, meu pé é pequeno. Esse moleque tá incomodando. Ou eu vou comer um pé de moleque, esse pé de moleque especificamente é diferente. A palavra fora é uma coisa, a palavra cair é outra coisa. Se você fala cair fora, já tem um significado diferente. Quando o fora tá do lado de cair, às vezes é pra você sair daquele lugar. Hey, cai fora. Então, você tem um sentido diferente quando você tem uma junção diferente de palavras. Tem que lembrar disso também. Isso é bem importante, tá? Além disso, nós temos, que nem eu falei, palavras que podem ser a mesma, porque o objetivo é entender o significado e uso. Do é fazer, mas também tem um make, que é fazer. Da mesma forma que o gringo não entende como a gente tem dois, né? Nós temos o ser e o estar, e ele só tem be. Ele fala, como assim tem duas coisas diferentes que eu tenho que saber o que é ser e o que é estar e quando eles são utilizados? E pra gente é super simples. É até mais fácil, porque a gente não precisa dessa divisão, que na língua deles tem um só. No inglês tem o do e tem o make para fazer. Mas esse fazer aqui é muito mais em relação a construir algo. Normalmente, quando nós estamos falando de comida, nós utilizamos o make, que você pega um monte de ingrediente e monta uma coisa. Então, I make cakes. Tipo, eu faço bolos. Quando você produz algo com a sua mão, normalmente tem essa ideia do uso do make, principalmente, ok? Know, saber. Inclusive, tem uma possibilidade de falar sorry, I don't know, I don't know. Desculpa, eu não sei. Você tá lá nos Estados Unidos, alguém te pergunta, onde que fica a farmácia? Sorry, I don't know. Eu não sou daqui. Não sei, desculpa. Know é sobre saber. Think, principalmente sobre pensar, mas também pode ser achar, tá? Então, vamos lá. Lembra que nós aprendemos a palavra about, que é sobre. Então, se alguém fala, think about it. Pense sobre isso, meio que nesse sentido. Pensa sobre. Pensa sobre isso. Não, tá tudo bem. Toma seu tempo aí. Think about it. Think about it. What's better? Right? What's the best option? Pensa aí. Qual é a melhor opção? Take, normalmente é de tomar. Aí pode ser várias coisas. Pode ser de tomar da mão de alguém. E pode ser tomar também no sentido de consumir. Às vezes a gente usa muito essa expressão, como exemplo, take pills. De tomar pílulas, tomar
comprimidos, por exemplo, remédio em si. Inclusive tem aquela música famosa, né, de I took a pill in Ibiza. Aquela música lá, o took é o passado de take, mas nem vamos focar tanto nesse sentido, né, mas pode ser take pills ou take a break, de tomar uma pausa em si, mas vamos colocar aqui o tomar simplesmente como take pills. Aqui nós temos o come como vir. Então, come here. Vem aqui. Simplesmente você chamando, hey, come here. Muito simples, bem utilizada também o tempo todo. Aqui nós temos o see como ver. Now I see. Vamos colocar uma aqui, que nem a gente viu. I see a dog outside. Eu vejo um cachorro lá fora. I see a dog outside. Simplesmente porque a gente vai ver também essa palavra outside provavelmente depois. Use como usar. I don't use this. A gente vai ver essa palavra também depois. Eu não uso isso. Por que essas frases são muito boas? Se você parar pra pensar, a frase isso pode ser qualquer coisa. Pode ter alguma coisa ali e você fala, não, eu não uso isso. Não, eu não gosto daquilo. Não, Então você está falando a palavra isso, que pode ser utilizada em qualquer situação, você simplesmente aponta o dedo, ok? Ou até mesmo você falando para alguém, ei, não usa isso. Don't use this. Muito útil. Work é trabalhar. Então, I work every day. Você já viu a estrutura every day também no vídeo. Eu trabalho todo dia. Like, como gostar. Então, I like. Vamos lá. I like to use this. De novo, a gente está usando o usar de novo, né? Então, eu gosto de usar isso. Percebe como você vai conseguindo moldar várias frases e utilizar essas palavras em várias frases diferentes? E aí, quando você aprende uma palavra, fica mais fácil de juntar diferentes frases em diferentes contextos. Também é muito interessante. Vocês lembram que nós utilizamos aquela frase da direção? Quando eu falei que to é utilizado para direção. Então, a gente usa I go to the hospital. Eu vou para o hospital. Tipo, eu vou para o hospital todo dia, eu vou para o hospital todo domingo. Eu vou para o hospital sempre que tal coisa acontece. Então, I go to, eu vou para o hospital. Nós temos o to, que a gente já tinha aprendido anteriormente, que era para. Nós temos o the, que a gente já tinha visto anteriormente, que era o, né? O, a, os, as. E a gente está utilizando agora o go como ir. Depois nós temos o give, como dar. Por exemplo, tem uma música bem legal do Joji, que se chama Give Me Love, mas que é muito comum fazer uma junção do give me como gimme. Então é give me love, tipo como se fosse assim, me dê amor. Então, give me love, give me love, me dê amor. Escutem essa música, ela é bem legal. Can é poder. Esse can é um poder que é para pedir permissão, muitas vezes para fazer alguma coisa, mas também ele é bem utilizado para fazer pedidos educados. Mas vamos focar aqui no uso do can como poder. Então, can I open the window? Aqui, qual é a ideia? Posso abrir a janela? Se vocês quisessem colocar o eu, né? Eu posso abrir a janela, mas a ideia do can é o posso, sobre poder. Open, abrir, the window, a janela. Percebem o the aqui de novo, né? E window é janela, inclusive é por isso que nós temos o Windows, que é o sistema de computador, né? Eu mesmo uso o Windows, e se você parar para pensar, o símbolo dele é uma janela, né? 4 quadradinhos, com aquelas janelinhas comuns. Isso é bem interessante também. E o code, ele é quase a mesma ideia do can, por isso que eu vou até colocar ele aqui,
mas ele é o poderia. Quando a gente for fazer um pedido, ele é mais educado ainda. Então você poderia fazer exatamente a mesma frase, mas usando o could. Could I open the window? Então, eu poderia abrir a janela. É só mais educado quando a gente está fazendo alguns pedidos dessa forma. E percebe como nós juntamos esses sons, né? Então, se você tem o can mais I, o N junta com o I. Can I? Can I open the window? Could com I é um som meio de could I? Could I open the window? Could I? Ou até mesmo um som de I, né? Could I? E vocês vão ouvir assim quando vocês estiverem assistindo um filme ou uma série, quando vocês estiverem também escutando uma música. Então é importante que vocês entendam esse inglês, que é o inglês falado. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre como aprender o inglês de filmes, como começar a entender o inglês de filmes e séries. É muito legal para você que assiste filmes e séries o tempo todo e gostaria de entender mais o inglês deles. Com essa junção, a gente chama isso de connected speech. É interessante que você treine isso para melhorar seu listening, tá? Will aqui é mais legal eu mostrar para você que o will é utilizado no futuro. Ele demonstra o futuro. Então aqui a gente tem simplesmente a utilização dele. Por exemplo, I will do it. Eu, meio que assim, vou fazer isso. Nós vimos o do como fazer, né? E o will, ele não é que ele é o vou do ir. Ele é o vou que indica futuro. Então eu vou fazer isso amanhã, eu vou fazer isso semana que vem. Ok? Então lembrem-se que o will normalmente é associado ao futuro. E would é o ia que vai no final do verbo em português. Então, quando você fala I do, eu faço. I would do, eu faria. I would like, que é uma frase bem legal de ser utilizada em uma viagem, para você pedir alguma coisa em um restaurante. Excuse me, I would like a pizza. Então, eu gostaria de... Não, é só eu gostaria. Por que eu ia? Porque no português a gente coloca gostar, gostaria. Fazer, faria. A gente coloca o ia no final. Só que no inglês a gente coloca o would antes. Então ele é essa versão do ia, quando você vai fazer um pedido educado, ou até mesmo supor alguma coisa, né? O que você faria se você tivesse R$1 milhão? É esse would sendo utilizado dessa forma. E esses verbos, eles são a base para milhares de frases que você vai ver em todo lugar. Combinando com pessoas e preposições, você já consegue criar mini diálogos. Inclusive aqui, vocês viram várias e várias palavras que a gente já tinha visto no outro bloco. Além dos verbos mais frequentes, nós temos os pronomes e pessoas. Isso aqui é bem interessante. Eu nem vou me estender muito nessa parte especificamente, porque seria interessante que você entendesse a tradução e uso deles, mas que não focasse tanto em alguns aqui que vão repetir um pouco, tá bom? Mas I é eu, tem exatamente esse som, né, de I. You é tanto você quanto vocês. Isso quer dizer que se você fala I love you, não tem como saber se é eu amo você ou eu amo vocês, só olhando essa frase. Mas é claro que se você compra um ursinho do Dia dos Namorados e entrega especificamente para uma pessoa, é claro que você está falando eu amo você para a pessoa que está lendo aquilo. Mas não teria como saber simplesmente pela palavra. Eles não têm duas palavras, uma para você e uma para vocês. Eles não têm também uma palavra que é o use, por exemplo, com S no final. Não existe, tá? Então é a mesma palavra. O sentido e o contexto da situação vai mostrar se é singular ou se é plural. He é ele, tem esse som de he, você pode lembrar de He-Man, né? She é ela, tem esse som de she, você pode lembrar de She-Ra. É claro que estou levando em consideração se você conhece esses personagens, né? Se não, pode ignorar e simplesmente lembrar que he é ele e she é ela. It é tipo um ele ou ela para coisas e animais. Isso significa que se eu tô vendo um homem, eu vou falar, olha, ele é meu amigo, esse aí é o Carlos, he. Nossa, olha essa aqui é a minha prima, né? She. Agora eu olho para uma mesa, igual em português a gente chamaria, olha essa mesa, ela é bonita, a gente não falaria she para mesa, a gente chamaria a mesa de it, meio que nesse sentido. Então, a mesa,
É como se fosse uma coisa. It. Se eu olho pra mesa e falo, ela é bonita, eu não posso falar sobre a mesa que she is beautiful. A mesa não é um ser humano. Então eu vou falar, it is beautiful. E eles têm isso em inglês. Igual tem o filme It, a coisa. Não sei se você conhece esse filme. Em inglês é só it, porque eles sabem que it é utilizado para coisas, mas a gente em português não entenderia. Eu falo assim, as pessoas em português não entenderiam só olhando o nome do filme como it, não faria um sentido para elas. Mas entenda que it é utilizado para coisas, igual aquele bicho do filme It, a coisa. E se você olha, por isso que é ele ou ela, né? A mesa, nossa, essa mesa, ela é bonita. It is beautiful. Ou o carro, it também. É ele. Nossa, olha esse carro. Ele é grande. A gente falaria isso em português. Em inglês a gente simplesmente falaria, em vez de ele como he, é grande, it is big. Essa é a ideia principal do uso do it. Lembre-se disso. We é nós. They é eles ou elas. Aqui não faz diferença, tá? Ele é o plural, tanto do homem, quanto da mulher, quanto das coisas e dos animais. Então, se tivesse vários carros e várias mesas, they, de qualquer forma, vários homens, várias mulheres, they, vários homens, mulheres, um monte de mesa, um monte de carro, todo mundo junto, também, they, não importa se é eles ou elas, homem, mulher, coisa, objeto, se é masculino ou se é feminino, é tudo a mesma palavra. O que é bem engraçado, né, já que a gente tá vendo uma diferença de palavras aqui. Me, aqui nós temos me, him, her, us, essas palavras aqui, especificamente, tá? Elas são palavras que a gente chama de object, né? Elas recebem as coisas. Sabe em português quando nós utilizamos o eu e nós utilizamos o mim? E eu não posso falar assim, mim faço café da manhã, e nem ele faz o café da manhã pra eu. Isso não existe, certo? Eu faço e ela faz o café da manhã, por exemplo, pra mim. Então, cada um no seu lugar. Se eu tô recebendo, mim. Se eu tô fazendo, eu. Então é eu mais ação, ou ação e mim. O me é exatamente meio que nesse sentido do mim. Então, vamos colocar assim, she, ou they, vamos colocar they, eles, they make dinner. Vocês lembram que a gente tinha visto a frase do fazer a janta? They make dinner for me. Eles fazem a janta pra mim. Vocês lembram do for também que a gente viu antes? Ou him é o ele que recebe. They make dinner for him. Eles fazem a janta para ele, para esse homem aí que recebe isso, que recebe esse benefício de ter a janta feita, por exemplo. Her é o ela também que recebe. Então, they make dinner for her. Eles fazem a janta para ela. E o us é o nós. Só que o nós também que recebe. Então, nessa ideia, they make dinner for us. Eles fazem a janta pra gente, para nós. O que eu quero que você pense aqui? Que nem eu falei, o objetivo é você entender. Então agora você não precisa ficar muito, nossa, mas peraí, tem o he, que é o ele que faz, e tem o him, que é o ele que recebe. Nossa, vai cair o mundo, vai cair tudo. Vai ficar muito difícil de lembrar. Não. Lembra que tem dois ele. Quando você ouvir um e outro, você sabe que eles se referem a quase a mesma coisa. Se você for ter que falar, escolhe um dos dois, tentando lembrar do que você viu nessa aula, mas sem grandes problemas. Se você ainda está aprendendo, quanto mais frases você vê com um sendo utilizado ou com o outro, mais possibilidades a sua mente vai ter de recuperar essa memória e começar a utilizar. Com o tempo você vai se acostumando, super normal, tá bom? My é meu ou minha, então não tem diferença se eu falo my car, meu carro, ou my house, minha casa, meu e minha, mesma ideia. Your também não tem diferença entre masculino e feminino, seu e sua. Então pode ser seu carro, sua casa, your house, your car. Mas também, vocês lembram que you é plural e singular, né? Então aqui pode ser também seus e suas. Então se eu falo, como exemplo, né? Your friends. Seus amigos. Ou suas amigas também. Não dá pra saber. Vocês vão ver bastante isso em inglês, onde não é tão claro quanto o português e o contexto vai ditar muito daquela situação e do que aquilo significa. Their é deles ou delas. Então você pode chegar na casa de alguém e falar, nossa,
depois você comenta, né, com a pessoa, their house is beautiful. Nossa, a casa deles é linda. Casa deles, essa família aí. Their house is beautiful. Its, normalmente é o its, de quando o it possui alguma coisa. Então, eu tenho um cachorro, né? Its house is big. A casa do cachorro é grande, que ele possui algo. E it é um animal. It, né? Coisas e animais. Its house is big. Our é nosso ou nossa. Então, por exemplo, our dog is outside. Vocês lembram da palavra outside, que a gente já viu antes, que é do lado de fora? Nosso cachorro está do lado de fora, está lá fora. E his é dele. Então, por exemplo, I love his music, né? Ou I love his songs. Nossa, sei lá, Bruno Mars, sei lá, Ed Sheeran, I love his songs. Eu amo as músicas dele. Porque aqui é uma coisa que você pode comentar com alguém, né? Ou até mesmo você está numa reunião, né, de trabalho. Não, essas tarefas aqui são dele, né? His tasks. A tarefa dele, eu fiz as minhas. E já entreguei, tá no relatório. Coisas do tipo. E aqui, se você simplesmente utiliza várias dessas palavras com as versões do be ou do have, você já consegue dizer várias e várias frases úteis no dia a dia. E se observe porque a gente está fazendo isso até o momento aqui. O bloco 4 é de perguntas e conectores. Isso daqui é bem interessante para ser utilizado, tá bom? What significa o que ou qual. Então nós temos, por exemplo, what is your name? Clássico. Qual é o seu nome? What is your name? Depois nós temos who. Lembrem-se que a pronúncia desse aqui é who e a pronúncia desse aqui é how. Who significa quem. Quem é você? Who are you? Aqui segue a mesma estrutura do português, né? Se você parar pra pensar, quem é você? Who are you? Ou how, que é como. Então se a pergunta for how are you? Aí já é como você está, como está você. Então a ideia principal é essa. Who, quem, how, como. Isso aqui é utilizado para fazer várias perguntas, né? Porque você pode perguntar quem estava contigo na festa aquele dia, quem é o seu chefe, quem é responsável por tal coisa, quem é esse personagem aqui nessa série, e assim em diante. When é quando. Então, simplesmente quando é? When is it? Vai ter uma festa, então, quando é? Vai ter uma reunião. When is it? Which também é o que ou qual, mas para uma versão limitada de situações. Ele é principalmente o qual, só que limited. Então, você está mostrando, olha, eu tenho aqui uma caneta verde e essa daqui é azul. Qual que você prefere? Né? Which one? Qual delas? A azul ou essa? Então, você tem uma versão mais limitada, você usa o which. Aí aqui nós temos if, que é se. Então, se você gosta de tal coisa, levanta a mão, né? If, se. Or é ou. Então, você gosta disso ou daquilo? Do you prefer pizza or hamburgers? Ou até mesmo, or apples, né? Porque aqui a gente tem algo que faz mais sentido. Do you prefer pizza or apples? Se, if you like it. Não, a gente vai fazer isso. Se você gostar. If you like it. Se você gostar, você pode comprar e tal. But é um mas. I like you. But eu gosto de você. Mas aí você vai falar alguma outra coisa. So, normalmente é o então. Esse então é muito comum para começar uma frase. Você simplesmente fala, so, what do you think? Aí você começa a falar qualquer coisa. Então é um so bem começo de frase. Você vai ver isso muito em filmes e séries. Because é porque, é o porquê de resposta, é o porquê de explicação, né?
I like this. Eu gosto disso. Because. I like this because it is big. Eu gosto disso aqui, dessa caixa aqui, porque ela é grande. Eu consigo colocar um monte de coisa. Eu gosto dessa mochila, porque ela é grande. De novo, o uso do it para falar sobre uma coisa e também o uso do this, que nem a gente tinha visto antes como isso. Nós temos o than, que é normalmente utilizado como do que. Então ele é um do que. Por exemplo, it is better. Vamos colocar aqui he. Ele é melhor do que eu. He is better than me. Então é um do que. Esse then é um then de então de continuação das coisas, né? I eat dinner and then I go to bed. Então eu janto, eu como a janta e depois então eu vou pra cama. E a gente está utilizando o go de novo. Essas palavras você consegue utilizar em várias perguntas e também em argumentos. Porque você vai falar, olha, isso é bem interessante, né? Mas tal coisa. Então, eu penso que, eu acho que nem a gente tinha visto antes. Então, eu trabalho todo dia. So, I work every day. E você vai indo, explicando com essas frases ou também fazendo perguntas com essas palavras aqui. Depois nós temos o bloco 5. Tempo, frequência e sequência. Isso aqui é bem interessante para storytelling e rotina, tá bom? São palavras utilizadas para frequência. Então você tem time, que é utilizado como vez. Então você coloca assim, every time, como toda vez. Ou também a quantidade, né? 5 times, 5 vezes que eu liguei para ele semana passada. Ou now, agora. Lembre-se que o som é now, agora. Então, let's do it. Vocês lembram dessa frase que a gente viu? Vamos fazer isso, bora fazer isso. Let's do it now. Vamos fazer isso agora. First é o primeiro. Então, eu cheguei em primeiro lugar. Ou a primeira coisa que eu faço no dia. A primeira coisa que eu faço no trabalho. First, primeiro. Ou primeira, né? Day é o dia mesmo. Year é ano. Show? Palavras assim, porque você pode juntar essas palavras, por exemplo, com every. Every day, todo dia. Every year, todo ano. E outras possíveis junções. Aí você consegue utilizar com as outras frases também. Que nem nós tínhamos visto a frase dos verbos mais frequentes. Nós vimos o I work every day, certo? Então, eu trabalho todo dia. A gente já está utilizando o todo dia de frequência também. E essas palavras, além de ajudar mais num contexto temporal, você vai ouvir bastante, principalmente day, year e now. Depois nós temos intensificadores e abstrações. Aqui eu já coloquei alguns exemplos. São palavras que ampliam e modulam o significado. Como você tem o only, que ele é o só ou apenas. Essa frase é muito legal de ser utilizada. Por exemplo, eu só falo um pouco de inglês. I only speak a little English. Então, se você vai fazer uma viagem ou você vai ter uma conversa com um gringo, você já quer estar preparado para isso. Então, você já prepara essa frase em si. I only speak a little English. Ou você vai ver também algumas outras palavras que podem ser utilizadas aqui junto com o only, né? Não só um pedaço de bolo, não só isso, apenas aquilo. Nesse sentido, no é o clássico não, ou até mesmo sem, né? No problem, sem problema. No way, de forma alguma, mas o no também é o não, do tipo assim, você quer isso? No, não quero, né? Sim ou não, no. All é tudo ou todos, por exemplo, todos os meus amigos estão aqui. All my friends are here. Então, o all, como todos. Some, como algum, ou alguns. Eu preciso de uma ajuda, alguma ajuda. I need some help. Ou até mesmo da gente utilizar nesse sentido, né? Do you want some water? Você quer alguma água? Meio que nesse sentido, oferecendo, né? Ou I have some, você tá num hotel,
Ou num passeio, você fala, então eu tenho algumas perguntas, algumas dúvidas. I have some questions. Meio que nesse sentido. More como mais. Can I have more water? Eu posso ter mais água? Eu posso tomar mais água? É o clássico more. E aqui você consegue enriquecer as frases, porque todas as frases que a gente tinha visto antes, você pode acrescentar algumas estruturas com more, com some, com only, que você vai mostrar que você sabe mais, por exemplo, que você consegue utilizar para intensificar ou para abstrair um pouco mais aquela frase. Você vai ouvir isso aqui o tempo todo também, então vai ser fácil de pegar a ideia por conta disso. No bloco 7 nós temos palavras de ações simples e cotidiana. Então back, é muito comum ter o back grudado com alguma outra palavra. Por exemplo, go back, que é retornar, porque é ir para trás, né? Ou até mesmo talk back, quando alguém fala alguma coisa para você, devolveu. Ou come back, você vai numa loja, volta sempre, né? Come back later, volta mais tarde, come back later, e assim em diante. Então o back tem aquela ideia de volta de alguma forma. Você tem o in, que tem um sentido de dentro, e o out, que tem um sentido de fora. Então você pode, por exemplo, no português a gente fala assim, não, eu vou comer fora hoje. A gente vai no restaurante e tal. Então, eat out, comer fora. Mas, em inglês, eles também têm o eat in, que é comer dentro. Ué, se você come fora, você vai no restaurante, você também come dentro. Você fica em casa e janta. Por exemplo, você come em casa. Up. Tem uma ideia normalmente relacionada a cima. Então, go up, né? Vai mais para cima. Você tem a ideia do down como baixo. E tem go down, vai para baixo. Aí tem o get up, que é levantar. Você coloca o seu corpo para cima. Assim como você vai ter um get down, se abaixa. Você vai ver muito em filmes assim, a pessoa entrando com uma arma num banco, assim, get down. Se abaixa, todo mundo pro chão. Meio que nesse sentido. Ou polícia também, né? Em português a gente tem, por exemplo, jogar fora, voltar atrás, cair fora. Jogar é uma coisa, né? Se eu jogo futebol, eu jogo um jogo de videogame, mas eu jogar fora o lixo já tem um outro sentido, porque você acrescentou a palavra fora. Aí jogar cria um outro significado. E assim, da mesma forma, você tem a palavra go, você tem a palavra come, mas quando você acrescenta uma palavra logo em seguida, você tem um outro sentido. Essas palavras combinadas, elas criam o que a gente conhece como phrasal verbs. E isso amplia bastante o seu vocabulário e a quantidade de palavras que você consegue aprender e também falar, e a quantidade de estruturas que você consegue entender sempre que você escuta alguma coisa nova. Porque você sabe, sempre que tem back tem um sentido meio que de volta, sempre que tem in tem um sentido meio que de dentro. Então você consegue deduzir o significado de algumas outras expressões também. E no bloco 8 tem expressões e estruturas comuns. Aqui eu vou simplesmente citar a ideia do dare to be, que é muito utilizado no contexto de existir, tá? Que é o uso do there, normalmente é there is e there are. Sempre que tem alguma coisa, a gente utiliza o there is, there are. Por exemplo, there is a restaurant near here. Então, tem um restaurante perto daqui. Aí a ideia do uso mesmo do there is é para esse sentido de tem, de existe. Tem um livro em cima da mesa, tem isso, tem aquilo. Ou, para fazer uma pergunta também seria a mesma ideia. Is there a... Tem um restaurante perto daqui, tem a possibilidade de fazer isso nesse sentido. One é muito comum porque eles usam isso o tempo todo, você vai ouvir, e não tem muita tradução no português. Por exemplo, se eu tivesse com duas canetas, que nem a gente viu antes, a gente viu essa palavra quando a gente treinou which. Eu mostro as duas canetas, você fala, qual que você prefere? Você fala, a verde. Qual? Não, a verde. Aí eu, beleza. Só que esse qual do inglês não seria só which, seria which one, seria qual uma. Mas você vai ver isso o tempo todo, então é interessante você saber que isso existe, tá? O can, ele é muito utilizado para pedidos, então nós já vimos ele também, né? Can I have... me vê um pouco de água? Can I have some water? Que é uma frase também que eu treino os meus alunos que vão fazer uma viagem, para eles utilizarem o tempo todo. Can I have some water? Can I have a pizza? Can I have a Coke? Can I have a hamburger? Ou até mesmo você tá no bar. Can I have a beer? Você tá na cafeteria. Can I have a coffee?
Ou você tá no hotel e você quer pedir um cobertor extra, que o cobertor em inglês é um blanket. Ou você quer pedir um travesseiro, um pillow. Can I have an extra blanket? Can I have an extra pillow? A gente tem an extra, um extra, né? Um cobertor extra, um travesseiro extra. E a gente tem o an aqui porque começa com vogal, né? Lembram disso? Expressões que aparecem com frequência e são comuns no inglês como um todo. Agora, depois de ter visto tantas palavras em todos esses blocos, você precisa estudar e se lembrar delas. Eu vou sugerir um método para você estudar e lembrar de todas essas palavras. Leia e escute as palavras em frases, aprenda em blocos, que nem a gente viu, I want to, can I get, this is for, I like it, but... Assim, você lembra da frase inteira, lembra do que eu falei, das estruturas e frases fixas e semifixas, a sua mente tem que lembrar em bloco para que fique fácil de você recuperar essa memória assim que você for falar alguma frase. É legal repetir com shadowing. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre essa técnica, que é a técnica shadowing. Se você tiver mais interesse nela, assiste esse vídeo. Mas é simplesmente aqui a gente pode treinar como dizer em voz alta depois de você ouvir essa palavra. Onde que você vai ouvir essa palavra? Nos vídeos que você assiste no YouTube, nos filmes, nas séries, nas músicas que você escuta, você já vai ver essas palavras sendo utilizadas e só falar elas em voz alta. Escrever frases com elas 3 vezes por dia. Vamos supor que você aprendeu uma palavra legal. Pô, muito interessante essa estrutura, então, do can I have para pedir coisas em restaurantes. Vou fazer 3 pedidos diferentes. Um na cafeteria, um outro num bar e um outro numa pizzaria. Legal, você escreve 3 frases com a estrutura can I have. É muito interessante. Revisa essas palavras. Pode ser somente uma leitura. Já que você escreveu todas as palavras ou no caderno ou no computador, dá uma olhada depois de um dia, depois de 3 dias, depois de 7 dias, as mesmas palavras para você gravar na sua mente com mais facilidade. E gravar uns áudios falando essas frases e comparando depois, porque você vai ter seu próprio contexto, onde você tem várias dessas estruturas sendo utilizadas e você consegue comparar, nossa, antes a minha pronúncia não era tão boa, nossa, interessante, eu tinha visto essa estrutura e eu vi tantas vezes que agora ela é tão comum para mim, nessa época não era, você consegue ver a sua evolução também. Qual que é o segredo, né? É voltar e reutilizar. Essas palavras elas são como tijolos. A cada aula, você aproveita, reaproveita, reutiliza e reconstrói. A cada palavra nova que você aprende, né? Elas nunca saem da sua vida, você só ganha novas combinações. Assim como acontece no português, acontece em inglês também. E o resultado de você aprender essas 100 palavras é que você vai entender 50% das conversas básicas. Se você sentir necessidade também, assiste esse vídeo de novo. Ou anota várias dessas frases e faz várias frases novas suas, pessoais, com exemplo da sua vida, com essas palavras que você aprendeu, que você vai conseguir também começar a fazer frases úteis com elas, ter base para aprender mais rápido, porque quanto mais você entende inglês, mais palavras você consegue aprender, isso é bem legal, e sair da estagnação e da dúvida, porque se você treinar essas palavras e incorporar elas para o seu vocabulário, você dá um salto muito grande para começar a compreender muito mais o inglês e conseguir ter várias estruturas para falar o que você está pensando. Você não precisa começar pelo mais difícil, você pode começar pelo que realmente funciona e aprender essas 100 palavras é como acender uma luz em um quarto escuro. Depois a gente vai acrescentando vocabulário técnico, você vai aprendendo cada vez mais palavras, expressões idiomáticas, phrasal verbs, mas agora você tem a base e com ela você consegue construir o resto da casa. Espero ter te ajudado com esse vídeo e assiste o outro vídeo que está aparecendo aqui na tela também e vejo você no próximo vídeo.